Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da política de sustentabilidade do Poder Judiciário. O balanço mais recente, deste ano, mostra que houve uma grande evolução no desempenho do Judiciário nesse campo. A política de sustentabilidade do Judiciário foi instituída em 2015. Nesses 9 anos da série histórica, todos os tribunais e órgãos de justiça aumentaram sua capacidade de reciclagem em 94% e destinaram 38 mil toneladas de resíduos para reciclagem. Isso equivale à carga de mais de 1.000 carretas. O esforço envolve também a economia no consumo de água e de energia. Em relação ao último ano antes da pandemia, a redução na conta de luz foi de 6,1% e na de água, 6,5%. Em 2023, os destaques foram o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional do Trabalho, também gaúcho, o Tribunal de Justiça do Amazonas, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais, o Superior Tribunal Militar e o próprio CNJ. A gente não pode admitir nenhum retrocesso, até por conta do dever do poder público, né, no que se inclui o Poder Judiciário, na preservação do meio ambiente. Então, a gente precisa de uma sustentabilidade interna e uma sustentabilidade externa. A interna é voltada para nossas ações administrativas, então a gente tem que pensar nas nossas licitações, nossas aquisições e contratos, eles têm que estar dentro da lógica da sustentabilidade. E também no âmbito externo, que eu chamo de sustentabilidade externa, é a sustentabilidade voltada para a nossa própria área finalística. No plano externo, o Brasil é um dos países com mais decisões judiciais sobre meio ambiente. Por ano, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça somados julgam mais litígios ambientais do que todas as cortes da América Latina. E a grande preocupação é a batalha contra as mudanças climáticas, especialmente na Amazônia. A região vive uma estiagem histórica. Isso reflete de uma forma muito penosa no modo de viver das comunidades ribeirinhas, das comunidades indígenas, que ficam isoladas, sem acesso a direitos, sem acesso a direitos fundamentais básicos por conta da estiagem. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, cada um tem que fazer a sua parte para a gente chegar no melhor resultado de vida nesse planeta. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Kathleen Feitosa, assessora-chefe de Gestão Sustentável do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e também com Mário Luiz Krieger, chefe da seção de sustentabilidade do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª Região, com sede no Paraná. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Kathleen. A senhora acompanha esse processo desde o princípio, tem, portanto, uma visão geral histórica. E eu pediria que a senhora nos dissesse a explicação para esse avanço. Como é que se deu? O que se construiu exatamente? Foi uma política construída num movimento bottom-up, Guilherme, ou seja, técnicos, analistas fizeram parte da construção dessa política que foi levada até o CNJ e ela foi aprovada por unanimidade. Nós já tivemos as evoluções dessa política, desde a Resolução 201 de 2015, tivemos uma revisão grande em 2021 com a Resolução 2020 com a Resolução 400, e agora tivemos uma pequena revisão com a Resolução 550. Ou seja, o normativo ele está em constante processo de aprimoramento, como toda política pública deve ser. Porque a gente solta uma norma e imediatamente a gente já descobre que tem outros pontos que poderiam ser aperfeiçoados. E os cenários, o contexto global, o contexto mundial, o contexto no Brasil, vem trazendo novas
novos desafios para que a gente possa incorporar isso nos nossos normativos. Então, o CNJ tem sido bastante receptivo à sugestão dessas mudanças e acredito que o Judiciário hoje é referência em sustentabilidade na administração pública. E isso não é apenas uma percepção minha, Guilherme. O TCU também pensa assim, os nossos outros colegas de segmentos da administração pública também têm essa percepção, porque nós tivemos um diferencial, a unidade de sustentabilidade dentro dos nossos órgãos. E isso faz toda a diferença. Quando a senhora fala em unidade, a senhora está se referindo, digamos, a um esforço conjunto, porque a liderança é do CNJ, mas envolve tribunais do país inteiro, em todos os ramos da justiça, não é isso? Com certeza. Sem o apoio da alta administração, a gente não consegue promover a mudança. A unidade de sustentabilidade é a unidade de trabalho prevista na estrutura dos órgãos do Poder Judiciário, que tem competência exclusiva para tratar do tema da gestão sustentável, ou seja, ado, cada um no seu quadrado. Então, nós temos dentro dessas estruturas pessoas com competências técnicas, é o que se espera, com uma estrutura única, para que a gente possa tratar de todas as temáticas que são trazidas pelas resoluções, que não são poucas. O desafio é gigante. Nós tratamos de consumo consciente, de uso racional, de combate ao desperdício, de questões relativas à equidade, à diversidade, questões relacionadas a gases de efeito estufa, então, a plano de logística sustentável, que é o nosso grande instrumento de implementação da política de sustentabilidade. Então, são muitas tarefas, muitas atribuições, e, em razão disso, nós prevemos lá em 2015, e isso veio se reforçando com o passar dos anos, a importância de nós termos uma estrutura específica na arquitetura organizacional dos nossos tribunais e conselhos para que essa temática seja tratada com muito cuidado. Doutor Mário, a política nacional é de 2015, como lembrou a doutora Kathleen, mas, de qualquer forma, há iniciativas anteriores num estado aqui, no outro estado acolá, e o Paraná, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná é um exemplo disso, né? O trabalho começou bem antes, não é isso? Queria que o senhor nos contasse um pouquinho como é que se deu, qual é a iniciativa do TRT do Paraná. De fato, no Paraná, desde 2004, nós já tivemos a oportunidade, por iniciativa do então ministro Fernando Eis-Ono, inclusive foi conselheiro do CNJ, né? Ele implantou a Comissão de Responsabilidade Socioambiental, já na época, né? E já tínhamos essa unidade de sustentabilidade, mencionada pela Kathleen, né? Desde então. Obviamente que daí, um pouco adiante, ali próximo ao ano de 2010, por iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que assim como o CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, supervisiona a quase centena de tribunais pelo país. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho supervisiona os 24 tribunais do trabalho. E teve uma iniciativa muito interessante que foi instituir, né, elaborar um grupo de trabalho para instituir um guia de contratações sustentáveis. E isso foi uma iniciativa bastante vitoriosa à época, porque fomos, inclusive, premiados com o selo destaque na categoria da Agenda Ambiental da Administração Pública, então, né, inspirada pelo Poder Executivo. E logo na sequência, o Conselho Superior de Justiça do Trabalho resolveu fazer um outro grupo de trabalho para pensar uma política de responsabilidade socioambiental para todos os órgãos da Justiça do Trabalho, isso já em 2014. Então, como eu comentava, nós viemos a compor todo esse movimento, que daí, com a iniciativa desses analistas e técnicos mencionados pela Kathleen, em 2015, trouxe essa visão integrada e sistêmica de fato, né, para todo o Poder Judiciário. Doutor Mário, a doutora Kathleen citou vários campos em que as ações se desenvolvem. No caso do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, quais são as prioridades? É a gestão de resíduos, é o consumo de água e de energia,
TRT do Paraná iniciou uma campanha que até hoje ela está ativa, chamada É da Conta de Todos. E, inclusive, temos um painel, né, que fica disponibilizado para consulta assim, de todos os gestores, que vai dar aquele panorama de uso de água e de energia elétrica. Então, ali fica, cada unidade consegue se localizar e perceber como que ela está contribuindo, né, de forma positiva ou não tanto, com o consumo desses indicadores, né? Ou seja, estou consumindo mais energia elétrica ou estou consumindo mais água, como que eu posso melhorar isso? Então, essa é uma iniciativa bastante efetiva. Quanto à gestão de resíduos, é um ponto fundamental, né? Porque nós, como órgãos públicos de um porte considerável, somos grandes geradores de resíduos. E ao mesmo tempo que a gente tem que organizar essa destinação adequada, a gente tem que também estar de olhos voltados àquelas cooperativas, muitas vezes de catadores, que precisam desse insumo para aumentar a sua renda e a sua dignidade, né? São autênticos, né, trabalhadores, como de fato devem ser reconhecidos. E nos dão uma ajuda inestimável. Doutora Kathleen, eu peço agora que a senhora nos ajude a dimensionar um pouco em que campos exatamente estão os maiores avanços e, por outro lado, quais são os principais desafios, o que precisa ainda melhorar e avançar um pouco mais nessa política. Mas eu vou pedir que a senhora faça isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da política de sustentabilidade do Poder Judiciário. Os nossos convidados são Kathleen Feitosa, assessora-chefe de gestão sustentável do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e também Mário Luiz Krieger, chefe da seção de sustentabilidade do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, da 9ª Região, com sede no Paraná. Doutora Kathleen, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para a senhora abordar agora. Eu pedi que a senhora nos ajudasse a identificar os campos em que os avanços foram maiores, mais significativos, e também em que campos os desafios ainda são, digamos, significativos também, que precisa haver avanços. Por favor. São realmente muitos avanços. Desde 2015 até agora, 9 anos de série histórica, nós podemos perceber que o consumo de recursos está sendo realmente utilizado de forma parcimoniosa. E eu convido todos que estão nos assistindo a conferirem esses dados pelos painéis de logística sustentável que estão disponíveis no balanço de sustentabilidade do Poder Judiciário, no site do CNJ. Contudo, nós percebemos que ainda precisamos galgar alguns voos em direção à implementação de uma governança sustentável. E o que seria isso? Seria um apoio mais efetivo da alta gestão, no sentido de alinhar as estratégias do órgão, de cada órgão, com relação à sustentabilidade. Nós percebemos que a responsabilidade socioambiental ou sustentabilidade, aí pouco importa a nomenclatura, né, é valor para o Poder Judiciário, é valor para a maioria dos nossos órgãos, entre conselhos e tribunais. Contudo, ainda carece de alinhamento à questão das compras com toda a nossa estratégia. Eu diria hoje a você que esse é o nosso maior desafio. Na sequência, questões sociais, que talvez a gente pudesse ainda investir, dando uma atenção maior, a exemplo do que o TRT do Paraná tem feito brilhantemente, assim como alguns órgãos, mas essa é uma questão que precisa ser realmente internalizada
por todos nós, em todos os 27 estados da federação. Então, eu diria que na toada da pauta ESG, que vem aí do mercado privado e que tantos órgãos públicos estão querendo internalizar essa sigla, né, que se refere ao ambiental, ao social e à governança, acredito que o nosso maior desafio está numa abordagem mais sistêmica da sustentabilidade, onde a governança é que vai nos ditar quais são os caminhos a serem seguidos. E sem que essa governança tenha uma pegada de sustentabilidade, a coisa complica. Doutor Mário, depende de governança, claro, como lembrou a doutora Kathleen, mas depende também de engajamento individual das pessoas, né? Isso nem sempre se dá de uma forma uniforme. Algumas pessoas entram com a cara e a coragem, com força, se engajam mesmo, outras menos um pouco. O que se pode fazer para trazer as pessoas como um todo para uma questão tão importante quanto esta, que é a sustentabilidade? No caso do Paraná, qual é a experiência de vocês nesse sentido? A governança sustentável, obviamente, vai depender de técnicas de comunicação, daí isso a TV Justiça já está colaborando nesse sentido, mas cada órgão tem sua assessoria de comunicação, que deve funcionar não apenas do órgão para fora, mas do órgão para dentro. E aí potencializando esse chamado ao engajamento, porque obviamente cada um precisa, né, colaborar. Doutora Kathleen, um pouco antes, o doutor Mário nos lembrou que são 24 tribunais regionais do trabalho, que isso tem um grande impacto, geram muitos resíduos, tem alto consumo, evidentemente, porque são tribunais grandes de água, de luz. Agora, pensando em nível nacional, isso é ainda mais significativo, não é? É preciso lembrar das contas que precisam ser pagas e do orçamento que precisa ser controlado. Eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco sobre isso, por favor. A questão de resíduos é um assunto extremamente delicado, quando a gente ainda tem no nosso cenário brasileiro vários municípios que não implementaram aterros sanitários, muitas compras que são realizadas no meio público sem nos atentarmos ainda à questão dos resíduos que são gerados, porque efetivamente tudo chega um dia ao fim da sua vida útil. Então, é importantíssimo que nós possamos trazer as análises de sustentabilidade nos processos de compra, questões relacionadas à economia circular, né? Por isso que a análise com relação ao critério, inserção de critérios de sustentabilidade nas compras públicas, ele não pode se ater apenas à especificação atinente ao objeto. Ela tem que ter um pensamento sistêmico, como foi dito anteriormente, né, alinhado com todos os nossos instrumentos para implementação das nossas políticas, e bem falado pelo meu colega Mário, o guia de gestão de resíduos sólidos que cada tribunal deve ter, deve estar alinhado com o plano de logística sustentável, plano de obras e demais instrumentos que cada organização tem, né, até nós pensarmos no fim da vida útil, que é a gestão desse resíduo. Então, realmente, a temática, ela não é uma temática fácil, é uma temática que exige bastante conhecimento técnico, resiliência e vontade de aprender. Então, eu diria que precisamos investir bastante em capacitação, né, em gestão por competência, em qualidade de vida. E temos aí um último desafio que está bem alinhado com a COP que vem ao Brasil, e com as pretensões que foram propostas pela Agenda 2030, que são os inventários de gases de efeito estufa, os nossos planos de compensação ambiental, que só podem ser implementados depois que nós levantarmos todos esses dados. Não é um desafio grande a implementação de uma pauta de sustentabilidade, mas nós temos pessoal competente e apoio por meio dos normativos e de medidas de compliance para que a gente possa evoluir. A bola está conosco. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês dois.
Eu conversei com Kathleen Feitosa, assessora-chefe de Gestão Sustentável do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e também com Mário Luiz Krieger, chefe da seção de sustentabilidade do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com sede no Paraná. Mais uma vez, muito obrigado. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A Uber Brasil passou a integrar a campanha Sinal Vermelho do CNJ. Clientes e motoristas que usam o aplicativo de transporte serão informados sobre como combater a violência contra as mulheres. O Ministério da Justiça e Segurança Pública aderiu à campanha para fortalecer o cumprimento da Lei Maria da Penha e formar uma ampla rede de apoio às vítimas de violência doméstica. O CNJ decidiu instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor do juiz Josivaldo Félix de Oliveira, do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele estaria envolvido em um esquema conhecido como limpa-nome, para ocultar protestos e cadastros de pessoas inadimplentes. Pelo menos 20 bilhões de reais em protestos foram ocultados por esquemas semelhantes nos sistemas de busca mais conhecidos do país, como o Serasa e SPC Brasil. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com sede em Belo Horizonte, programou uma ação especial para a Semana Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, de 21 a 28 deste mês. A Corte vai adotar pauta temática para a conciliação nos processos em que haja pessoas com deficiência entre as partes. O objetivo é promover a inclusão, a conscientização e a garantia dos direitos dessas pessoas. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! A partir de agora, divórcios, partilhas e inventários podem ser realizados diretamente em cartórios, mesmo envolvendo menores de idade. Essa mudança permite a tramitação desses processos sem a necessidade de homologação judicial. Com isso, os procedimentos tornam-se mais rápidos e eficientes, aliviando a sobrecarga do judiciário, que atualmente enfrenta mais de 80 milhões de processos. O CNJ desenvolveu um modelo de linguagem simples para os tribunais, tornando as decisões judiciais mais fáceis de entender. Isso ajuda a aplicar corretamente as regras e a seguir as decisões anteriores, conforme o Código de Processo Civil. Além disso, essa padronização facilita o trabalho dos sistemas de inteligência artificial, permitindo uma recuperação mais rápida e precisa das informações. Você pode conferir todas as recomendações do CNJ nas nossas redes. A 15ª edição do Prêmio Conciliar é Legal está com os critérios definidos. O prêmio celebra iniciativas que ajudam na pacificação de conflitos e na melhoria da eficiência do Poder Judiciário. Inscreva seu projeto nas categorias de Boas Práticas ou Produtividade até o dia 27 de setembro e fique atento à 19ª Semana Nacional da Conciliação, que ocorrerá nos dias 4 a 8 de novembro. Acompanhe nossas redes sociais e o canal do WhatsApp para se manter atualizado sobre as notícias do Judiciário e também sobre os seus direitos. Eu fico por aqui e na próxima semana trago mais novidades. Até lá! É hora do quadro Uma História. Aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Artiplina Oliveira Guimarães, eu sou titular da 20ª Vara do Juizado Especial Civil do Estado do Amazonas. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês minha experiência durante o período em que fui titular da 2ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. Os pais não falam do assunto, ou não estão preparados para falar do assunto. A escola não fala do assunto. A sociedade não fala do assunto. Em razão disso, as crianças desinformadas ficam mais vulneráveis às ações dos abusadores. Pensando nisso, diante de todo esse cenário, em parceria com o Ministério Público, nós fizemos uma campanha de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Também tivemos como parceira a OAB, Defensoria Pública e a CEMED. Essa campanha, que me marcou muito, foi uma experiência bem marcante, tinha várias ações
previstas, que nós realizamos. Nós lançamos um concurso e vou explicar por quê. O concurso, ele tinha a finalidade de realizar com as crianças desenhos, cartazes e cartinhas sobre o tema violência sexual. Esse tema seria trabalhado pelos professores na escola para que os alunos já estivessem mais familiarizados com o assunto no momento que nós chegássemos nas escolas para fazer a dinâmica com os alunos. Nós levamos especialistas de cada área e aí fizemos uma roda de conversa com esses profissionais para levantarmos juntos as falhas, os pontos que podiam ser melhorados na atuação de cada órgão, de cada setor. Fizemos oficinas também com os professores para orientá-los sobre ficar atento aos sinais e sintomas que as crianças vítimas de violência sexual normalmente apresentam e, diante da suspeita, fazer uma escuta protegida e especializada com aquela criança. O ápice da campanha foi quando nós fomos até as escolas. Então, o Judiciário, a CEMED e a OAB foram até as escolas em uma caravana e lá nós desenvolvemos uma atividade lúdica, lançando mão dos personagens do universo Marvel para interagir com as crianças, para levar informação de forma eficiente para as crianças. Então, eu, por exemplo, eu estava vestida de fênix e lá eu tinha o poder do não. Ia compartilhar com as crianças aquele poder. E o personagem que representava o malvado, o abusador, chegava oferecendo um bombom, um chocolate, um brinquedo, e a criança sabia que tinha o poder de dizer não àquele estranho, porque ela não deveria falar com estranho nem aceitar nada de estranhos, e hoje ela tinha aquele poder. Todas as escolas, após a campanha, teve revelação de violência. Alguma criança que estava vivendo naquele momento uma situação de violência sexual e que conseguiu revelar porque se sentiu encorajada, porque percebeu também que estava sendo vítima daquele abuso. Então, essa história, esse momento da minha vida profissional me marcou muito e eu acredito que nós, como juízes, podemos, enquanto judiciário, fazer a diferença, não só julgando, mas fazendo ações para prevenir a prática de crimes, especialmente crimes dessa natureza, que tem um poder devastador na vida das crianças e adolescentes. É isso, muito obrigada. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora aqui na rádio e na TV Justiça. E até a próxima semana.